O livro é uma extensão, né, de uma reportagem que eu fiz em 1997 para o jornal O Dia, né, era uma reportagem de domingo, matéria de página inteira. Eu, na ocasião, não tinha uma pauta, né, mas tinha que fazer a matéria, tinha que entregar para o editor a matéria, e esse colega meu de redação, esse amigo meu, Franco, ele falou, ele tem um senhor, conheço o senhor, né, essa história me chegou aí outro dia, ele tem uma história bacana do Cassino Quitandinha e um álbum de fotografias maravilhoso. Como na ocasião, né, na época, o Congresso discutia a possibilidade de legalizar o jogo no Brasil, né, eu enxerguei ali um gancho. Olha, não vai ser só uma matéria de gaveta de domingo, tem aí um gancho para a gente discutir. E aí eu localizei aqui no Quitandinha, no bairro Quitandinha, o seu José Gomes, né, um ex-topógrafo, auxiliar de topografia das obras do hotel. Depois, quando o hotel começou a funcionar, no início da década, no meados da década de 40, ele era um faz-tudo, né, um auxiliar importante aí do empresário Joaquim Rola, né, um dos muitos braços direitos do Joaquim Rola. E além da história, né, que muita gente conhecia, né, mas da antiga, né, isso aqui era um grande centro turístico, né, foi projetado para ser assim, né, ele mostrou esse álbum de fato com mais de 1000 fotografias que revelavam ali o Quitandinha na sua origem, né, desde o início dos movimentos de terra até os dias de inauguração, né. E foi um bate-papo muito interessante, né, foi um encontro muito feliz. Resultou numa bela matéria de domingo, né? A matéria inclusive foi premiada na época, mas o mais importante foi que ela deixou para mim essa história, essa reportagem, de que se muita gente conhecia, né, a história do Quitandinha, né, tinha ali uma narrativa, uma história especial para contar para essas gerações, né, que estão aqui, e para as futuras gerações, né? Então eu sempre tive aquela ideia na cabeça, depois da reportagem, de quem sabe um dia isso aqui não vira um livro, né? E de fato virou. Em 2008 eu aprovei um projeto do Ministério da Cultura, pela Lei de Incentivo à Cultura, né, para a produção de um livro. O livro foi iniciado, a produção, a pesquisa, né, em 2008, e patrocinado pela GESELMA, é importante ressaltar isso. A GESELMA, desde o primeiro momento, gostou muito do projeto e encampou a ideia, e o livro foi lançado em 2009. Eu atribuo, né, aquele feliz encontro com o José Gomes o surgimento do Apostas Encerradas, do livro, em 2009. Lamentavelmente, quando eu já estava trabalhando no livro, né, em 2008, o seu José Gomes já tinha falecido, ele faleceu 3 anos antes, mas ele deixou ali um legado, né, a história que ele tinha para contar, o álbum especial de fotografias. Eu dedico muito a ele, né, a existência do livro. Isso aqui era uma grande fazenda, né? A gente tem registros de que essa região se chamava Quitandinha desde o século XVIII, né? Por aqui existia uma espécie de paragem onde os tropeiros que vinham de Minas em direção ao Rio de Janeiro, né, paravam aqui, tinham alimentos, né, bebidas, água, enfim, eles se restauravam para prosseguir aquela árdua viagem, né? Com a inauguração da estrada em 1928 pelo presidente Washington Luiz, né, a antiga Estrada Velha da Serra da Estrela, né, dá vez a essa Rio Petrópolis. A Rio Petrópolis passa a ser o Quitandinha, passa a ser a principal porta de entrada da cidade, né, para quem vem da capital, né? Então realmente passa a ser uma região estratégica, né, e que certamente culminou aí com o olhar aguçado, né, do empreendedor Joaquim Rola para instalar aqui, né, o Quitandinha.
visão dele era muito mais abrangente, né? Era o homem de negócio, né? Um visionário. Aqui era um local constituído por morro, mata e nascentes. Esse lago aqui, que hoje é um lago artificial, ele é todo revestido, né? Havia um lago aqui, né? Era um local muito bucólico, mas ele enxergou nesse empreendimento, né, uma coisa muito maior. Não era só instalar aqui um estabelecimento hoteleiro, né, para investir no lazer, no turismo e no entretenimento. A construção do cassino, ela começou assim num momento mais improvável, né? Em 1939, o Joaquim Rola começou a fazer os movimentos de terra após comprar a fazenda. Logo depois, né, estourou a Segunda Guerra Mundial, que foi um período aí muito crônico, né, muito complicado da história. Os produtos, as mercadorias, né, os insumos, né, ou sumiram do mercado, né, ou ficaram extremamente caros, né. Mas ainda assim o Joaquim Rola, né, teve fôlego financeiro para tocar a obra adiante, né? Sofreu alguns atrasos, mas mobilizou um pequeno batalhão de 1.500 operários, né? E do nada, né, nesse local aqui que era uma fazenda, né, uma área bem rural, né, ergueu esse palácio, né? Talvez tenha sido aí um dos empreendimentos, né, mais vultuosos, né, de maior porte que o Brasil teve, né, naquele período conturbado da guerra. Na verdade, o que era uma área tipicamente rural foi se transformando, né, gradativamente. Ele assumiu uma série de compromissos, né, dentro daquele propósito de fazer uma cidade satélite de Petrópolis voltada para o turismo, né. Ele assumiu uma série de outros compromissos, né, como uma série de obras de arruamentos, né, urbanização dessa área toda, estradas ligando bairros a outros, para abastecer essa gigantesca estrutura. Ele fez todo um trabalho de captação de água, ele puxou a adutora, ele praticamente criou a adutora do Caxambu Pequeno, que hoje abastece boa parte da cidade de Petrópolis, reforçando o sistema do Caxambu Grande. Para o lado negativo, ajudou muito na verticalização da cidade, né? A cidade começou a se verticalizar muito em função do empreendimento do Quitandinha. Eu acho que para o lado positivo, a questão da infraestrutura, né? O que era antes um local bucólico, de fato cortado por uma estrada federal, né, passou a ganhar áreas mais urbanizados, né, com aberturas de ruas, calçamentos, enfim, uma série de melhorias urbanas que o Quitandinha trouxe a reboque aqui para a região. Joaquim Rola era um mineiro, né, desde muito jovem, com uma fantástica vocação empreendedora. Mesmo quando ele atuava ali, né, começou a vida ganhando a vida como tropeiro, né, vendendo mercadorias ali no lombo de animais, né. Mesmo nessa fase da vida, ele já demonstrava ter ali uma visão de negócio muito mais aguçada do que a maioria, né, dos seus pares. Muito rapidamente ele começou a ter boas relações com lideranças políticas influentes, né? Em Minas Gerais, né, o padrinho dele político foi o Arthur Bernardes, né, que mais tarde foi presidente da República, né? Nessa época, quando ele governava Minas, né, ele passou a ser um empreiteiro, né, construía estradas de ferro, né? Começou a ganhar dinheiro ali, mais dinheiro, né? Na década de 30, né, ele então adquire o Cassino da Urca, né, iniciando aí uma rápida trajetória,
né, bem-sucedida, né, do mundo empresarial, né? Ele depois foi dono de uma rede de cassinos. Segundo o Assis Chateaubriand, era dono, né, o Joaquim Rolla era dono de uma das 10 maiores fortunas do Brasil, né, o que explicava, né, esse fôlego financeiro para depois entrar numa empreitada como essa aqui em plena guerra, né. Depois de Arthur Bernardes, né, ele teve boas relações também com Getúlio Vargas, né, mesmo na época do Estado Novo, né, na ditadura do Estado Novo, e foi considerado assim por muita gente um homem muito simples, né, mas com uma aguçadíssima visão empresarial, um verdadeiro empreendedor e assim, enxergava no turismo, né, uma fonte de renda. Quando muita gente achava que o turismo era uma coisa pouco palpável, né, ele via no turismo o futuro, né, da economia do Brasil. O Quitandinha foi a maior realização, né, do Joaquim Rolla, né. Ele se envolveu em outros grandes empreendimentos, né, o pavilhão de São Cristóvão, o conjunto JK em Minas Gerais, né, mas o Quitandinha foi onde ele, no meu entendimento, ele dedicou boa parte da energia do lado empresarial dele, né. Era o sonho dele mesmo, né? Era o sonho, era o sonho. Foi a concretização curta, mas que foi a concretização de um sonho muito importante para ele. A gente está aqui no Salão Mauá, né, o salão de jogos, né, o motor financeiro do cassino. Aqui é onde entrava o dinheiro, né, e o dinheiro esse que mantinha essa grande estrutura do Quitandinha, né. Aqui funcionavam mesas de pôquer, bacará e roleta, né. Havia aqui um movimento muito intenso. O salão abria às 3 da tarde e ia até madrugada, né, dentro. E eu acho que a principal característica do espaço, né, essa cúpula que vocês veem aqui. É uma cúpula, é uma das maiores do mundo. Bom, esse aqui é o centro, né, o ponto central do salão de jogos, do antigo salão de jogos, do atual salão Mauá, né. Vocês podem ver uma estrutura gigantesca, né, as mesas de jogos ficavam distribuídas aqui pelo salão, né, e essa cúpula, ela permite que você escute, né, a sua voz, né, até 14 vezes, né, é um eco de 14 vezes. Isso produzia uma magia, né? As pessoas entravam aqui e escutavam né, o barulhinho das fichas, enfim, envolvia aqui
os apostadores naquele ambiente aqui de tentar a sorte, né? Bom, e mesmo vazio, né? Mesmo sem funcionar o jogo, até hoje esse espaço aqui, como vocês podem ver, ainda desperta muita curiosidade dos visitantes. Cada ambiente aqui do Quitandinha lembra o de um estúdio de cinema, né? Essa criação toda aqui, né? Quem deu a cara aqui no interior do Quitandinha foi a decoradora Dorothy Draper, a mais renomada, né, dos Estados Unidos naquela época. Joaquim Rolla, né, não medindo esforços para transformar esse espaço aqui num local de muito luxo, né, mandou uma emissária a Nova York, ao escritório da Dorothy Draper, né, perguntando se haveria interesse dela assumir essa empreitada. Ela achou um tanto exótico, né, trabalhar nos trópicos, mas como ela também enfrentava, né, os efeitos da Segunda Guerra, né, com poucos trabalhos, né, e poucos contratos, ela topou de cara e venceu o desafio, transformando esse ambiente aqui, né, num ícone. Outras duas personalidades que trabalharam no Quitandinha, né, a Dorothy, né, cuidou da decoração, né, a Dorothy americana, a Dorothy Draper, e um italiano, Luiz Fossati, foi quem projetou o Quitandinha, né, criou esse estilo normando, né, e tocou o projeto arquitetônico do Palácio Quitandinha, um italiano naturalizado brasileiro. Outra pessoa de renome muito importante que trabalhou aqui, mas principalmente na cúpula, né, foi o calculista da cúpula, né, garantiu ali que a cúpula ficasse no local com segurança, foi o Antônio Alves Noronha, que mais tarde também trabalhou no projeto da Ponte Rio-Niterói. Joaquim Rolla era dono de uma rede de cassinos, né? Entre eles o da Urca. O Cassino da Urca era a casa de espetáculos, né? Uma das casas de espetáculos mais famosas do Brasil, né? E ele tinha um elenco fixo, né? Hoje, com muitas emissoras, tem o seu próprio elenco, né? Mantém ali os contratos com seus atores e atrizes, né? A Urca também tinha um elenco fixo, né? de artistas, né? Então, eles simplesmente faziam essa ponte rodoviária, né? Subiam, quem se apresentava na Urca, ficava uma temporada na Urca, se apresentava também em Caraí e também via para o Quitandinha. Então, assim, eram espetáculos diariamente, você tinha uma atração diferente, né? Você tinha as temporadas de verão, né? Você tinha ali as temporadas mineiras, as temporadas paulistas, sempre muita gente, muito artista de fora, muitos artistas estrangeiros, né? A primeira celebridade a visitar o Quitandinha foi a Lana Turner, né? Uma atriz de Hollywood. Ficou aqui no Carnaval de 46, né? Gostou muito. O João Sablon também, que era o Frank Sinatra da época, uma espécie de Frank Sinatra da época. Entre os artistas nacionais famosos na época, alguns destaques? Você pode destacar o Grande Otelo, a Virginia Lane, as cantoras de rádio famosas, né? As Irmãs Batista, havia duplas sertanejas já muito famosas, muito conhecidas, né? Frequentaram os palcos aqui do Quitandinha. Quem era famoso, né? Quem tinha fama, quem era celebridade, né? Tinha um ponto de parada, né? Ou uma temporada de shows, de apresentações no Quitandinha, apesar da curta vida como hotel cassino, né?
Joaquim Rola tinha uma frota de Paccars, né, à disposição de quem quisesse visitar o Quitandinha. Então, se eu estivesse no Rio de Janeiro, ali na Rio Branco, no centro, né, eu tinha de hora em hora um Paccar, né, um carro de luxo, que me trazia até o Quitandinha para eu passar aqui, né, o dia e me levava de volta para o Rio de Janeiro, né. Ele, em algum momento também, do funcionamento do Hotel Cassino, ele imaginou comprar também helicópteros, né. Uma época que nem a Força Aérea Brasileira dispunha desse tipo de aeronave. Joaquim Rola imaginava comprar aqui pelo menos 12 helicópteros para servir também aos hóspedes do Quitandinha. Era um sujeito que era inovador, ele pensava, estava muito além do seu tempo, ele pensava muito à frente, um sujeito muito visionário. O jogo sempre dividiu, né? Sempre dividiu, sempre gerou muita paixão nos debates, né? Você tinha uma parcela da sociedade que apoiava, que frequentava os cassinos, se não jogava diretamente, né, gostava daquele ambiente, né, de glamour, né, e o jogo sempre teve muito associado aos espetáculos, né? As casas do Joaquim Rola combinavam muito bem isso, né? Você tinha uma grande atração artística, né, e ao lado um cassino em plena atividade, né? Mas sempre dividiu muito, né? Sempre foi uma atividade empresarial que dividia as opiniões, né? Havia oposição forte da igreja, havia oposição ferrenha dos mais conservadores, né? E o Quitandinha, né, o Joaquim Rola, a sua atividade como homem da indústria dos jogos de azar, né, esteve sempre muito associada ao Estado Novo, né? E com o fim da guerra, né, a gente vivia em plena ditadura do Estado Novo, né? Com o fim da guerra, ventos democráticos, né, começaram aí a mobilizar a sociedade, né? Houve uma pressão muito grande para que Getúlio marcasse eleições livres, né? Mesmo a contragosto, Getúlio acabou marcando as eleições, né? Indicou um candidato também a contragosto, o próprio Dutra, né? O Dutra acabou vencendo as eleições, o jogo teve ali naquele debate, né, se mantinha um jogo legalizado ou não, né? Mas a verdade é que como o Dutra assumiu, né, houve ali logo em seguida um rompimento dele com Getúlio Vargas, né? As duas lideranças ali romperam. Em seguida, né, mal havia se instalado no governo, o Dutra então baixou um decreto banindo o jogo, né, e pondo fim aí, né, a trajetória do Quitandinha como um hotel cassino. O decreto que baniu o jogo no Brasil foi um golpe fatal, né, na manutenção do Quitandinha como uma estrutura de hotel cassino, né. Você só poderia manter uma estrutura dessa, né, com centenas de empregados, né, com luxo e a gama de serviços que o hotel oferecia, né, com as mesas de jogo, né. Ainda assim, o Joaquim Rola decidiu apostar no turismo, né, principalmente no turismo internacional, como uma alavanca para tentar manter, né, essa estrutura gigantesca em funcionamento, né, e assim fez, né, montou uma conferência, montou uma grande exposição internacional de comércio e indústria, sempre tentando obter ajuda do governo para mantê-la. Houve aqui uma conferência mundial logo depois da guerra, né, reunindo os países latino-americanos, do continente americano, em 1947. Houve concurso de Miss, houve conferências e simpósios, né. Ele tentou manter por alguns anos essa estrutura em funcionamento baseada no dinheiro vindo do turismo, né. Mas em meados da década de 50 ele começou a perceber que não seria possível, né? Foi o início da venda dos apartamentos, né?
E na década de 60, no começo da década de 60, ele vendeu então para o grupo empresarial Santa Paula Melhoramentos. O Quitandinha ele virou um clube social, né? Muita gente lembra com orgulho, né, do título de sócio proprietário Quitandinha, né, na memória, muita gente passou a infância aqui. Acho que uma característica também importante do Hotel Cassino, né, era a vocação também para as atividades esportivas, né? Muitos torneios esportivos, você tinha uma praia artificial ali do lado da churrascaria, você tinha uma piscina térmica, você tinha uma piscina flutuante no lago, você tinha torneios aquáticos, torneios de boliche, de basquete, de vôlei, havia concursos hípicos, enfim, era um grande centro esportivo também que se aliava, né, às atividades culturais e ao entretenimento. Já nos anos 2000, o Quitandinha foi comprado pelo Sesc, né, ganhando aí uma nova oportunidade de se soerguer, né, de resgatar a sua vocação para a cultura, né, e para as artes.